Fala, concurseiros de plantão! Estamos de volta de News Notícia com mais uma grande novidade. Tá aí essa questão que você fica desesperado para responder, é uma questão de banca militar, é uma questão que envolve concordância verbal, acento diferencial e, claro, muita atenção. Se você quiser saber como é que faz essa questão, fique aqui até o final. Ela será postada no Instagram, Hamilton Gramática tudo junto, e no canal Professor Hamilton Silva. Não deixe de acompanhar. Faça seu pedido. Hamilton, eu quero que você comente isso pra gente. Eu quero que você faça essa questão. Mande para mim, porque quem sabe faz ao vivo. Ó, foco, força e fé, vem comigo. Fala, concurseiro! Chegou aí a questão, vamos resolver sem pane, vamos prosperar. Quem sabe faz ao vivo, beleza? Vamos lá, é uma questão simples que caiu no concurso público. Partiu! Olha só, pessoal, seguinte, vamos lá para a questão aí. Leia. Ao contrário do que a juventude dos anos 60 viveu, os rapazes e as moças de hoje têm estabelecido com os pais uma relação de proximidade e amizade. Os temores que havia por parte dos filhos agora estão sendo dissipados. Considerando os verbos em destaque, de acordo com a norma culta, pode-se dizer que a concordância, dos dois verbos está correta. Letra B, que a concordância dos verbos está incorreta, que o primeiro verbo está correta, que a primeira concordância do verbo está correta apenas, que a segunda concordância está correta apenas. Pessoal, quais são os verbos aí em destaque? Eu deixei em vermelho já para facilitar. É o verbo tem e o verbo havia. Primeiro caso aqui, tá? Respectivamente aí. Observe que a questão aqui, ó, tem estabelecido, eu tenho uma locução verbal. Vou colocar aqui do lado. Olha só, quando eu falo para vocês aqui, ó, tem estabelecido, beleza? Observe que aqui, pessoal, eu tenho uma locução verbal. O que é isso? É quando eu tenho duas palavrinhas que equivalem à mesma. Se eu tenho uma, duas palavras, isso aqui é chamado de locução. Como é verbo, eu vou falar que isso aqui é uma locução verbal simples, de trás para frente. Esse aqui é o meu verbo principal e o que está do lado dele é o meu verbo auxiliar. Qual é o bizu? Por que a locução verbal? Porque é a mesma coisa, isso é uma sucessão de fatos. Então, tem estabelecido, é uma mesma coisa, beleza? O verbo auxiliar normalmente encontra o sujeito, serve só para isso, praticamente. E a transitividade, a regência ou complementos verbais vai cair em cima do principal. Primeiro caso aqui, é só eu fazer a pergunta, ó, quem é que tem estabelecido com os pais uma relação de proximidade e amizade? Os rapazes e as moças. Observe que aqui, ó, eu tenho dois núcleos significativos. Se eu tenho dois núcleos significativos, é porque eu tenho um sujeito composto. Ou seja, o que faltou nesse meu primeiro verbo aqui? Faltou o acento circunflexo. Isso aí, ó, pegou muita gente. Acento circunflexo aí. Por quê? É simples, sem encher linguiça. Eu tenho o verbo tem e tenho o verbo vem. Olha aí do lado aí. Então, se eu falar no singular, ele tem ou ele vem. Se eu falar no plural, eles vêm, ou seja, acentozinho aí, beleza? Então, lá naquele primeiro exemplo lá, faltou o verbo. Faltou o acento circunflexo no verbo, portanto, está errado aquele lá. Então, ó, eu já elimino aqui, ó, eu tenho que aprender a fazer questão. Os dois verbos estão corretos? Não. Toco na letra A. Dois verbos estão incorretos? Eu não sei ainda. O primeiro verbo está correto apenas? Não. Toco.
O segundo verbo está correto. Ou seja, eu fiquei em dúvida entre duas. Eu estou próximo do meu sucesso. E aí eu vou procurar. Os temores que havia por parte dos filhos agora estão sendo dissipados. O verbo haver, olha só. Toda vez que eu observar o verbo haver, eu tenho que tentar trocar, pessoal. Eu tenho que tentar trocar por 3 situações. Vou colocar em cima da minha cabeça aí. O verbo haver, quando eu vejo esse verbo haver, ele serve para mim para 3 situações. No sentido de existir, rapidão aí, ocorrer e passado. Toda vez que eu conseguir observar o verbo haver e eu conseguir substituir esse verbo haver por esses 3 casos, ele sempre vai ficar na terceira pessoa do singular, ou seja, ele sempre vai ficar no singular. O Hamilton está falando que o verbo haver sempre vai ficar no singular, não existe ele no plural. Eu não falei isso, eu estou falando que o meu verbo haver ficará no singular diante dessas 3 situações. O que eu tenho que tentar fazer? Pegar o verbo existir e trocar aqui. Se soar bem, se eu conseguir trocar, perfeito, este verbo estará correto. Então, ó, os temores que existiam, olha lá, Hamilton, consegui trocar por existir, soou bem, coube no período. Perfeito, se você conseguiu trocar por existir ou ocorrer, o seu verbo vai ter que ficar na terceira pessoa do singular. Portanto, apenas o segundo verbo está correto aí, ó. Letra D, beleza? Hamilton, o verbo haver vai para o plural? Claro que vai, beleza? Só que não é o assunto da questão aqui. É quando ele vem numa locução verbal como auxiliar. Tempo composto, que é um outro assunto. Quer saber? Mas, pessoal, não tenho o que falar mais, é isso. Vocês ficam passando mal por causa desta situação, dessa aqui de cima, vocês estão vendo aí? E aí a letra D, sem problema. Quer saber mais? Mande para mim um assunto. Quer saber como resolve a questão? Mande para mim. Mas nunca esqueçam, foco, força e fé. Aquele abraço.